Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 23 apresenta uma das mais fortes denúncias de Jesus contra a hipocrisia religiosa e o uso indevido da autoridade espiritual. Seus versículos expõem o contraste entre a aparência de piedade e a falta de justiça, misericórdia e fidelidade. É um texto confrontador que chama a humildade, a coerência entre discurso e prática e a vivência autêntica da fé diante de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 23 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. 2 dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. 3 Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. 4 Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. 5 E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. 6 E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7 E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. 8 Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. 9 E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. 10 Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. 11 O maior dentre vós será vosso servo. 12 E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 23 é um dos capítulos mais fortes e diretos de Jesus. Aqui ele não fala em parábolas, mas confronta abertamente a liderança religiosa. Vou explicar de forma didática, passo a passo, para que a mensagem fique clara. Mateus 23. Explicação didática contexto geral. Jesus está em Jerusalém. Já foi questionado por fariseus e saduceus, Mateus 22. Agora ele toma a iniciativa. Fala à multidão e aos discípulos. O alvo, escribas e fariseus. Este capítulo mostra o que não é verdadeira espiritualidade. Primeiro, a autoridade que não é vivida, versos 1-12, a cadeira de Moisés. Representa o ensino da lei. Os fariseus ensinam corretamente, mas não vivem. Jesus diz: ouçam o que ensinam, mas não imitem o comportamento. O problema central. Eles exigem muito dos outros. Não praticam o que pregam. Criam regras pesadas. Não ajudam ninguém a cumpri-las. Religiosidade sem compaixão. Aparência religiosa. Fazem tudo para serem vistos. Buscam títulos e honra. Querem reconhecimento público. Jesus ensina o oposto. Todos são irmãos. Um só é mestre. Grandeza igual servir. Mensagem-chave. Deus não se impressiona com títulos, cargos ou aparência, mas com humildade e obediência sincera. Voltamos a ler. 13 Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. 14 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. 15 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16 Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. 17 Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? 18 E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. 19 Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? 20 Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. 21 O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. 22 O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. 23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. 24 Condutores cegos! Que coais um mosquito e engolis um camelo. 25 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. 26 Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28 Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. 30 E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31 Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32 Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33 Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? 34 Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. 35 Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36 Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 37 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 38 Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. 39 Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, usais denúncias da hipocrisia, versos 13 e 36. Jesus pronuncia 7 ais, expressões de juízo e lamento. Primeiro, ai fecham o reino, versículo 13. Não entram no reino. Impedem outros de entrar. Criam uma religião que afasta as pessoas de Deus. Segundo, ai exploram os fracos, versículo 14. Abusam das viúvas. Usam orações longas como fachada. Espiritualidade usada para lucro pessoal. Terceiro, ai convertem para pior, versículo 15. Fazem prosélitos. Transmitem uma fé distorcida. O problema não é converter, é ensinar errado. Quarto, ai condutores cegos, versículos 16 e 22. Valorizam o ouro mais que o templo. A oferta mais que o altar. Inverteram valores. O que santifica é Deus, não o objeto.
Quinto, ai detalhistas sem amor, versículos 23 e 24. Cumpriam minúcias da lei. Ignoravam justiça, misericórdia e fé. Jesus não condena o dízimo, mas condena esquecer o essencial. Coais um mosquito e engolis um camelo. Sexto, ai limpos por fora, versículos 25 e 26. Aparência correta. Coração corrupto. Deus vê o interior. Sétimo, ai sepulcros caiados, versículos 27 e 28. Bonitos por fora, mortos por dentro. Religião sem vida espiritual. Oitavo, ai filhos dos que mataram profetas, versículos 29 e 36. Honram profetas mortos. Rejeitam os vivos. Repetem a mesma história, rejeitar quem fala a verdade. Terceiro, o lamento por Jerusalém, versículos 37 e 39. Aqui o tom muda. O coração de Jesus. Jesus não fala com ódio, mas com dor. Quantas vezes quis, e tu não quiseste. Deus chama, mas não força ninguém. A vossa casa ficará deserta. Anúncio de juízo. Aponta para a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Esperança futura. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aponta para arrependimento futuro. Reconhecimento do Messias. Mensagem central de Mateus 23. Mateus 23 ensina que religião sem prática é hipocrisia. Aparência espiritual não substitui um coração transformado. Liderança espiritual deve servir, não dominar. Deus se importa mais com justiça, misericórdia e fé. Rejeitar a verdade traz consequências. Mesmo no juízo, Deus lamenta a rejeição. Em uma frase, Deus rejeita a religiosidade vazia, mas chama com amor aqueles que se arrependem e vivem a fé com sinceridade. Agora, vamos à explicação de Mateus 23, é um dos textos mais fortes e sérios dos evangelhos. Aqui Jesus faz uma denúncia pública da hipocrisia religiosa e, ao mesmo tempo, um último apelo de amor a Jerusalém. Vou explicar de forma bem didática, por partes, e sempre indicando as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Mateus 23. Neste capítulo, Jesus não critica a lei de Deus, mas critica quem a usa para se exaltar e oprimir os outros. O alvo não é a fé, mas a hipocrisia religiosa. Versículos 1-12. Dizem, mas não fazem o que Jesus está dizendo. Os escribas e fariseus ensinavam a lei, cadeira de Moisés. O problema não era o ensino, mas a prática. Exigiam muito do povo e não viviam o que pregavam. Exemplos de hipocrisia. Impõem regras pesadas, mas não ajudam ninguém. Fazem tudo para aparecer, roupas religiosas, títulos, honra pública. Buscam status espiritual, não serviço. A lição de Jesus. No reino de Deus, grandeza é servir. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Ligação com o Antigo Testamento. Cadeira de Moisés, autoridade da lei, Êxodo, Deuteronômio. Críticas semelhantes. Isaías 29:13. Este povo me honra com os lábios. Miqueias 6:8. Deus quer justiça, misericórdia e humildade. Versículos 13 e 36. Os ais contra os fariseus. Jesus pronuncia 7 ais, que são declarações proféticas de juízo, como faziam os profetas do Antigo Testamento. Primeiro, ai, fecham o reino. Versículo 13. Não entram no reino e impedem os outros. Criam regras que afastam as pessoas de Deus. Antigo Testamento. Ezequiel 34, líderes que não cuidam do povo. Segundo, ai, exploram os fracos. Versículo 14. Usam a religião para roubar viúvas. Oram muito, mas com intenção errada. Antigo Testamento. Isaías 10:1-2, condenação aos que exploram viúvas. Terceiro, ai, fazem discípulos piores. Versículo 15. Convertem pessoas a um sistema religioso vazio. Resultado, mais fanatismo, menos amor. Antigo Testamento. Jeremias 2:13, trocaram a fonte viva por cisternas rachadas. Quarto, ai,
manipulam juramentos, versículos 16-22. Criam regras confusas para enganar. Valorizam o ouro, não a santidade do templo. Antigo Testamento, Levítico 19 de dezembro, não usar juramentos para enganar. Quinto, legalismo sem coração, versículos 23-24. Dizimam até ervas mínimas. Ignoram justiça, misericórdia e fé. Jesus não condena o dízimo, mas a prioridade errada. Antigo Testamento, Oséias 6:6, quero misericórdia, não sacrifício. Sexto, aparência sem transformação, versículos 25-26. Limpam o exterior, mas o interior está corrompido. Religiosidade sem arrependimento. Antigo Testamento, Salmo 51:6, Deus deseja verdade no íntimo. Sétimo, sepulcros caiados, versículos 27-28. Bonitos por fora, mortos por dentro. Boa imagem pública, coração distante de Deus. Antigo Testamento, Ezequiel 13:10-15, muros caiados, sem base. Culpa histórica, versículos 29-36. Honram profetas mortos, mas rejeitam os vivos. Continuam a mesma atitude dos antepassados. Antigo Testamento. Abel, Gênesis 4. Zacarias, 2 Crônicas 24-20-22. Jesus mostra que há uma linha contínua de rejeição aos enviados de Deus. Versículos 37-39. O lamento sobre Jerusalém, aqui o tom muda completamente. Depois da denúncia, vem o lamento. Jesus não fala com ódio. Fala com dor. Fala como um pai rejeitado. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? O significado. Deus quis proteger. Deus quis acolher. O povo não quis. O juízo não vem por falta de amor de Deus, mas pela recusa constante do ser humano. Ligação com o Antigo Testamento. Deus como ave protetora. Salmo 91:4. Deuteronômio 32:11. Casa deserta, anúncio da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Bendito o que vem em nome do Senhor, Salmo 118:26, Messias. Mensagem central de Mateus 23. Marca de seleção: Deus não aceita religiosidade sem transformação. Marca de seleção: aparência espiritual não substitui um coração sincero. Marca de seleção: liderança espiritual existe para servir, não para se exaltar. Marca de seleção: conhecer a Bíblia não é o mesmo que obedecê-la. Marca de seleção: mesmo ao denunciar o erro, Deus continua chamando ao arrependimento. Em uma frase simples, Deus rejeita a fé de aparência, mas acolhe o coração humilde e sincero. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!